Boa noite, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo preencha o teu coração, a tua vida. Que o nosso bondoso Deus abençoe a tua casa e a tua família. Passando aqui somente para compartilhar com vocês, desejando a todos um Feliz Natal, né, e um feriado cheio de paz, da proteção e das bênçãos de Deus para a tua vida, a tua casa e a sua família. Mas aproveitando, né, esse momento, eu quero também compartilhar com vocês, né, a palavra de Deus. E voltando para esse feriado, né, que está chegando, né, que é denominado Natal, né? Então eu quero abrir com vocês alguns versos da palavra do Senhor. E o primeiro verso que nós vamos estar compartilhando está no Evangelho ao qual escreveu Lucas, no capítulo de número 2 e no versículo de número 11. Lucas 2:11, que vai dizer assim para nós: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Qual que é o verdadeiro sentido do Natal para você? Aqui nós estamos falando, né, porque muitos comemoram o Natal de várias formas, tem significados, né, diversos para muitos, mas o verdadeiro sentido do Natal para nós cristãos, para você, né, é Jesus Cristo, o nascimento, o anúncio, as profecias anunciando a vinda do Messias, o nascimento de Jesus, né? Esse é o verdadeiro sentido do Natal para nós, né? Então, o versículo 11 de Lucas 2 diz assim: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus, né? Então, já adiantando esses versículos, capítulos e versículos que estamos compartilhando aqui, né? Ele descreve aí o cumprimento das profecias e também o anúncio do nascimento, né, de Jesus, o Salvador, o centro da celebração do Natal. Para não ficar muito extenso, creio que você vai compreender, né? Então vamos adiantar aqui. Isaías 9, versículo de número 6. Isaías 9:6 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, aqui Isaías, o profeta Isaías está falando aqui, né, do nascimento de Jesus há quase 750, 950 anos antes de acontecer. Então é a profecia, né, do nascimento do Messias. Então ele diz: porque um menino nos nasceu um menino, né, um menino nasceu, e um filho se nos deu, né, foi nos dado um filho, né, Jesus, para nos dar a salvação, a vida eterna, e sobre ele estava
a incumbência de nos resgatar, nos restaurar, nos restituir e nos salvar. Então estava sobre os ombros desse menino que nasceu, né, desse filho que foi nos dado, filho de Deus. Nasceu um menino, foi nos dado filho de Deus, né, para salvar, para nos aconselhar, para ser o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. E todos nós, a qual servimos a Ele, nós temos e desfrutamos também dessas dádivas que foi dado quando nasceu o menino e quando foi nos dado o Filho de Deus. Mas também nós temos ainda Mateus 2, versículo 1 e 2. Mateus 2, versículo 1 e 2. Que está escrito assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Então, aqui nós temos também aqui mais uma passagem, né, que falando sobre o nascimento de Jesus, né, aqui a profecia já sendo cumprida, né, e esses magos que vêm do Oriente, eles não eram feiticeiros, eles não eram pessoas ruins, quando diz magos, né? Mas eles eram estudiosos, né? Dos astros, aqui as estrelas, e tem, descartando aqui a cartomancia, né? Os horóscopos, mas eles eram estudiosos dos astros, eram astrônomos, né? Então eles teve um sinal, né, por Deus, de que a estrela estaria guiando eles até onde havia nascido o menino Jesus, o Salvador da humanidade, né, o centro da celebração natalina, né? Assim, hoje todos dizem que o Natal, né, é o tempo do nascimento de Jesus. Então, aqui, para não ser um estraga cerimônia de ninguém, né, ou comemoração de ninguém, estão comemorando. Então, para ter um sentido verdadeiro aí, Jesus, ele é o centro da celebração natalina da humanidade hoje, né? Então tá aí, nasceu Jesus em Belém da Judéia, onde no tempo em que Herodes era rei, e os magos vieram guiados pela estrela até Belém da Judéia, e de lá foram encaminhados, né, guiados pela estrela até Estebaria, onde estava o menino Jesus, e eles assim prostraram e adoraram a Jesus, e deram para eles também, para Jesus também, dádivas, né, como o ouro, o incenso e a mirra. Mas não para por aí. Nós temos também, ainda em Lucas, nós lemos Lucas 2:10 ou 2:11. Agora nós vamos ler Lucas 2:10 e 11.
que diz assim: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, essas são o anúncio, né? O anjo chegou, né, e disse: Não temais, ou não tenha medo, não temas, né? Porque eis que ele está ali para trazer boas novas, né? Alegria, uma notícia que ia alegrar o coração daquele povo, né? Que não seria só para eles, mas seria para todo o povo, que seria alcançado, né, por Jesus. E também essa boa nova de alegria para todo o povo era que na cidade de Davi, né, naquele dia tinha nascido o Salvador, que é o Cristo Jesus. Mas ainda nós temos Mateus 1, 21. Mateus capítulo 1, versículo 21, que está escrito assim: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo salvará o seu povo dos seus pecados. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, isso aqui é o anúncio, né? O nascimento de Jesus e a missão que ele veio com ela nos seus ombros para cumprir o seu ministério, né? Salvando os judeus, e não só os judeus, mas como a salvação é para os que estão perto, os que estão longe. Então os gentios também foram alcançados, e hoje nós também fomos alcançados por Cristo, tendo os nossos pecados perdoados. E assim nós estamos aqui para adorar o Senhor também. E aqui interessante que Jesus, ele nos alcançou, perdoando os nossos pecados. E na morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, o primeiro pecado que ele perdoa da humanidade é o pecado que foi adquirido no Jardim do Éden por Adão. Por quê? Porque Adão foi colocado no Jardim do Éden por Deus, e foi colocado por Deus também como representante de toda a humanidade. Então, ele sendo representante de toda a humanidade, quando ele desobedece a Deus e peca, então ele mergulhou toda a humanidade também no pecado. E aí, quando nasce o Salvador, como diz aqui que ele perdoa o Salvador do seu povo, né, o qual salva o povo dos seus pecados. Quando ele exerce seu ministério na terra e ele vai para a cruz do Calvário, ele morre. Então, o primeiro pecado que ele perdoa da humanidade é esse pecado que Adão mergulhou toda a humanidade, né, no pecado. E agora, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos andar nos caminhos justos e retos do Senhor, para que o pecado que cometemos depois que fomos perdoados por Cristo na cruz do Calvário, do pecado que Adão nos mergulhou nele, agora nós também temos uma natureza pecaminosa. Então, todos os dias nós precisamos esforçar, sair fora do erro, das coisas que desagradam a Deus, porque senão Jesus não nos perdoa dos pecados que nós cometemos agora.
Porque o primeiro pecado que Adão nos mergulhou nele, esse na cruz do Calvário Jesus nos perdoou. Mas a gente continua pecando, porque nós temos a natureza pecaminosa. E devido a essa natureza pecaminosa, é que todos os dias nós temos que pedir Jesus perdão pelos nossos pecados, que nós cometemos agora. Às vezes cometemos porque queremos, alguns porque quer, outros porque não vigia e peca, e outros porque cede à tentação, dá lugar ao diabo e aí comete pecado. Então, esse pecado agora que nós cometemos todos os dias, esse nós temos que ter um coração quebrantado, regenerado, para que possamos reconhecer que somos pecadores e pedir Jesus perdão. E assim nós temos os nossos pecados perdoados. Por isso é que ele é o Filho, né, que lhe perdoarás os pecados do seu povo. O nome dele é Jesus, o Salvador da humanidade. Pois bem, então, aqui nós temos esses textos bíblicos, né? Esse anúncio, né, do nascimento de Jesus, o Salvador, o centro da celebração natalina da humanidade hoje. Aí uns bebem, outros brigam, outros arrumam confusões, né, nessa data e diz que está celebrando o nascimento de Jesus. Será que está mesmo? Porque se é o nascimento de Jesus, o Natal simboliza para vocês, para todos, para a humanidade, o nascimento de Jesus, então nós tínhamos que estar como os magos do Oriente, adorando a Jesus e não fazendo arruaças e outros tipos de coisas ruins, né? Mas tudo bem, até aqui tudo bem. Agora eu quero desejar um Feliz Natal para você. Só que o Feliz Natal que eu quero desejar para você é lembrar você, né, de que o Natal nos mostra que o cristianismo não é bom ou bons conselhos, mas sim boas novas. Feliz Natal, que Deus te abençoe.